Dia. Hoje é o dia 3 de 1 de 2022. Bem-vindos, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira e são 10 horas e 50 minutos. Aleluia. O título é O Novo Nascimento e o hino é o 273. Aleluia. O hino 273 diz o seguinte. O título é Glória. É uma oração a Deus, não é? Quase tudo. Tu estás entronizado no meio deste louvor. No erguer das minhas mãos eu me rendo a ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória eu dou a ti, aleluia. Pois tu és o Criador, aquele que guarda a minha alma, o meu pastor. Oh glória, glória, oh glória ao Pai da Luz, oh glória a Jesus Cristo, aleluia. Esta música sai do coração, é para expressar o meu amor, eu quero ter lugar a teus pés, quero dizer quão bonito tu és, quero tocar-te em adoração. Com esta canção do coração, aleluia, glória a Deus. Vamos ver o que é que poderíamos gravar. Glória ao Senhor. Podemos falar que o Senhor Jesus Cristo, depois da ressurreição, apareceu a mais de 500 irmãos, dos quais estavam vivos, pois claro. E também mais de 500 profecias. Cumpriu mais de 300 profecias. Perdão. O Senhor Jesus mudou a era, ou seja, a era foi mudada por causa dele. Antes era antes de Cristo e agora é depois de Cristo. AD, ano Domini, depois do Senhor, depois de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos, falou-lhes, comeu diante deles. E Israel também é muito importante porque está, desde 1948, está lá naquela zona de Jerusalém e, apesar de andarem dispersos por vários sítios, terem sido perseguidos, mortos, no entanto, agora já estão lá outra vez e Deus continua a abençoá-los. Aleluia. Podíamos falar também de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aleluia. Perdão. Então vamos ler a palavra de Deus em 1 João 5:1, que diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é porque recebeu, ouviu a palavra de Deus, recebeu o Senhor Jesus, pediu-lhe perdão e disse: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e eu te recebo como meu Salvador. Então vou ler outra vez: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. O Senhor Jesus também disse ao Nicodemos: necessário-te é nasceres de novo. Ele não compreendia, mas depois de nascer de novo, ele foi com José de Arimateia tirar o corpo morto do Senhor Jesus Cristo. Então vou ler outra vez. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou eh, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, devemos amar o Pai
o Filho e o Senhor Espírito Santo. Aleluia. Vamos ler também São João 5, 39 a 43. Antes de morrer e ressuscitar, o Senhor Jesus disse: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu quero estar contigo, Jesus querido. Tu também disseste: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá vida em si mesmo. Referias-te ao Espírito. Ajuda-me a comer o teu Santo Espírito, a andar sempre, a estar cheio do poder do Espírito Santo, etc. Vou ler outra vez. Perdão. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus, que é o Verbo de Deus. Repetindo, Pai, tu disseste por eis as mãos sobre os enfermos, e eu ponho agora as minhas mãos e eu fico curado. Pela tua graça, pela tua fé, eu ordeno que todo sintoma de enfermidade se levante e se lance no mar. Assim como o Senhor também disse à figueira, seca, e ela secou. Aleluia. Repetindo, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. O Senhor Jesus cumpriu mais de 300 profecias. Aleluia. Repetindo, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Pai, eu recebo o teu amor. Já recebi e continuo a receber através do teu Santo Espírito. E o Senhor Jesus continua a dizer: eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Penso que se refere ao anticristo que há de aparecer. As pessoas que são contra Cristo são anticristos. Então vamos ler em João 5, 6 a 11. Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Jesus, eu tomo esta pergunta para mim, eu quero ficar são, Pai. Amém, aleluia. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, deixa outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leite e anda. Eu tomo para mim estas palavras, Jesus querido. Eu me levanto em espírito e tomo o meu leito e ando. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leite e andava. E aquele dia era sábado, então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. E o homem respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leite e anda. Ora, se o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos cura, então nós devemos obedecer à sua palavra. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos ler em Romanos 8, 8 a 14. Perdão.
Estou curado pelas pisaduras de Jesus. E diz a palavra de Deus: os que estão na carne, ou que obedecem à carne e não nasceram de novo, perdão, não podem agradar a Deus. Diz São Paulo: vós, porém, não estáis na carne, não estáis a obedecer à carne, mas no Espírito Santo de Deus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, eu creio, Pai, que o teu Santo Espírito habita em mim, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo habita em mim, aleluia. Vós, porém, não estáis na carne, vou repetir, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A pessoa tem que nascer de novo e quando recebe Jesus, o Espírito Santo vem selar essa pessoa, glória ao Senhor, como primeira parte do pagamento da bênção relativa à fé de que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. E o São Paulo continua a dizer: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. O corpo está separado dos pecados do pecado, e é a geração do Adão. O Adão pecou e o corpo ficou sujeito à servidão. Mas o Espírito vive por causa da justiça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, o Pai Celestial, vou repetir, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, eu creio, Pai, que o teu Santo Espírito habita em mim e que tu, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, habitas em mim e eu habito em ti. Em Deus nos movemos e nele existimos. Continuando, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos. Eu creio que se refere ao Senhor Espírito Santo. Pelo seu Espírito que em vos habita. Amém. Vou ler outra vez. E se o Espírito de Deus, habita em nós, vou ler. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, então esse mesmo Espírito que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Continuando, de maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne, ou seja, nós não recebemos vida da carne. Repetindo, de maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito de Deus mortificardes as obras, querido Espírito Santo, ajuda-me a mortificar as obras do corpo, então vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, 8 a 14. Glória ao Senhor. Vamos continuar a ler um bocadinho mais da palavra de Deus. Romanos 6, 3 a 8. Diz São Paulo: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, ou seja, estamos unidos com Cristo, fomos batizados na sua morte. Ele juntou-se com as pessoas daquele tempo, os pecadores, e tomou sobre si o pecado, aleluia, o pecado deles todos.
ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, morremos com ele, legalmente e espiritualmente, não é? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, assim como o Senhor Jesus foi mergulhado na água, nós ao sermos mergulhados na água simboliza que morremos, e quando saímos da água simboliza que ressuscitamos com Cristo em espírito, tudo isso aconteceu. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, aleluia, pela tua glória, Pai, eu também vou ser ressuscitado, e vais dar vida ao meu corpo, amém. Pela tua glória, assim andemos nós também em novidade da vida. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, e vamos vencendo todos os dias. Continuando, porque se fomos plantados juntamente com Ele, isto é uma comparação com uma árvore. Diz que o homem é um varão, é uma árvore espiritual, né? Porque se fomos plantados juntamente com Cristo na semelhança da sua morte, também o seremos plantados com Cristo na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, o espírito velho que estava separado de Deus, sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo do pecado, quer dizer, aquilo que nós fizemos antes de receber Jesus. Repetindo, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ajuda-nos, Pai, não servir ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Estou morto para o pecado, amém, e para a lei. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Amém, aleluia. Vamos ler 2 Coríntios 4, 13 a 18. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Obrigado, Pai, que tu me deste o espírito da fé, porque eu nasci de novo, recebi o teu Filho Jesus como Salvador. Vou repetir. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu criei, acreditei, por isso falei. Por isso disse Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Nós cremos também, por isso também falamos. Amém. Eu creio e por isso falo. Aquilo que nós falamos é o que representa a fé que temos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por meio de Jesus e nos apresentará convosco como uma igreja unida cuja cabeça é Cristo. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada, Pai, faz que a minha graça que tu me deste seja multiplicada. Que eu vá e prego o teu evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Vou repetir, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Ou seja, que sejam mais pessoas a dar glória a Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa,
O interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Não atentando, não dando atenção, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, são um tempo, e as que se não veem são eternas. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. O Senhor é bom. Então vamos ler 1 aos Coríntios 15, 20 a 24. Mas de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Aleluia, glória ao Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor é bom, é maravilhoso. O Senhor nos ama, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler agora na palavra de Deus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre essa porta, sobre essa pedra. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde ver do lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei a seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Mateus 28, 1 a 7. Mais um bocadinho. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro viram um jovem sentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, aleluia, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro
que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Marcos 16, 1 a 7. Continuando, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, pecadores. Isto mostra que nós devemos decorar a palavra de Deus e não nos esquecermos dela, né? Vou repetir, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Lucas 24, 1 a 7. Glória ao Senhor. Vamos mais um bocadinho. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, o João, né? E disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. O João era mais novo, né? E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, mas arrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. João 20, 1 a 8. Glória ao Senhor. Mais um bocadinho. Diz a palavra de Deus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Ou seja, se nós sentirmos de acordo com a palavra de Deus. Continuando. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sede também meus imitadores, diz São Paulo. Vou repetir. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse. E agora também digo, chorando, são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Vais-nos a pensar nas coisas que são de cima. Amém. Continuando. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo, segundo o seu eficaz poder, sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 15 a 21. Glória ao Senhor. Mais um bocadinho.
que não foi feito, Jesus não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, o Senhor Jesus Cristo, com juramento pelo Pai Celestial, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Aleluia, glória ao Senhor. Estamos a terminar, amados. Deus os abençoe. O Senhor é bom e glorioso. Aleluia, aleluia. Tchau, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Recebam Jesus dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu te recebo como meu Salvador. Aleluia.